Fala pessoal, bem-vindos ao canal Dicas do Lipe. Nesse vídeo a gente vai falar de elipse, vai definir, ver o desenho e falar dos elementos principais dela. No próximo vídeo a gente fala da equação propriamente dita, tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui. A definição da elipse, assim como foi na circunferência, na reta mediatriz, ela vai ter uma definição enquanto lugar geométrico, uma propriedade que os pontos dela têm que satisfazer. E a propriedade é o seguinte: cada ponto da elipse, se eu fizer a soma das distâncias a dois pontos fixos, esses pontos fixos a gente vai dar um nome de foco, tranquilo? Cada um deles, né, vai ser um foco, são dois focos no total. E aí, se a gente pegar a distância ao foco 1, distância ao foco 2 e somar, o resultado tem que ser uma constante. Traduzindo isso para uma equação, a equação que define o lugar geométrico, sendo P meu ponto genérico e F1 e F2 sendo os meus pontos fixos, a gente vai chamar de PF1 mais PF2. E aí a constante eu vou chamar de 2A. Tá? Isso aí vai ter um significado próprio para a elipse, esse 2A aí. Inclusive é muito legal saber essa equação. Tem várias provas, Escola Naval, por exemplo, isso acontece. Na EFON, que teoricamente não cai cônica, caiu uma questão disso super recente em números complexos, aplicada em números complexos. Quando você sabe olhar para essa expressão e reconhecer que é uma elipse, os elementos da elipse e tudo mais, tu consegue chegar na equação dela muito mais rápido. Então, parece que é bobeira só olhar a definição, né? Foca na equação, não sei o quê. Mas é muito importante que você consiga olhar a definição e reconhecer, a partir disso, a elipse. Ok? Então, a gente vai ter aqui, visualmente, tá? Eu vou desenhar uma elipse deitada mesmo, mas essa elipse podia ser em pé, não tem problema não. Ok? A gente vai ter parte horizontal, parte vertical. E aí, esse horizontal, claramente ele é um eixo grande. É um eixo maior. Inclusive é o nome que a gente dá para ele, tranquilo? E esse vertical, claramente ele é menor. Então a gente chama de eixo menor, tranquilo? É só você pensar, sempre passando pelo centro, isso é importante. O eixo maior é o, entre aspas, tá? É o maior diâmetro. O nome certo seria corda diametral, tranquilo? O eixo maior é o maior diâmetro possível e o eixo menor é o menor diâmetro possível. Tá? Se eu pegar qualquer coisa aqui que não seja o maior ou o menor, vai ter um valor intermediário aí entre os dois, necessariamente. Belezinha? Ok. Dito isso, os focos sempre estarão no eixo maior, seja a elipse deitada, seja a elipse em pé, os focos sempre estarão no eixo maior. Ok? E aí tem outros carinhas aqui interessantes. Eu vou chamar de A1 e A2, B1 e B2, que são os extremos dos eixos, respectivamente do eixo maior e do eixo menor. Os A's são do maior, os B's são do menor. Okay? A título de tamanhos, eu sei que do foco para o centro é C, do centro para o extremo do menor é Bzinho, e do centro para o extremo do maior, a gente vai chamar de Azinho. Tranquilo? Isso aí é semidistância focal, semi-eixo menor, semi-eixo maior. Inclusive, eu estou aproveitando já para falar dos elementos, tá? Então, assim, o nosso 2A, ele vai receber o nome, o 2A, não o A sozinho. 2A vai receber o nome de eixo maior. Tá? Se eu quiser olhar só para o A, aí seria semi-eixo maior. É tipo semi-perímetro, é o perímetro dividido por 2. Tá? O 2B vai ser o chamado eixo menor. E o 2C seria a distância entre os focos, a gente chama de distância focal. Maneiro? A título de nomenclatura, nada demais, é só isso mesmo. Okay? Em particular, vê se você concorda comigo. Qualquer ponto da elipse, qualquer ponto mesmo, se eu pegar a distância para o F1 mais a distância para o F2, essa soma de distâncias tem que dar 2A, pela fórmula que está aqui em cima. Beleza? Só que, em particular, se eu pegar o ponto B1, o B1 é um ponto da elipse, né? Então ele tem que satisfazer a definição. Só que ele é um ponto particularmente bonito.
Ele é um ponto de interesse, vamos dizer assim. Ok? Como assim ele é um ponto particularmente bonito, ponto de interesse? Cara, olha só, preste atenção no desenho. Não se perde, não. Tem ali o F1, tu tem o F2. Liguei no B. No B que tá em cima, podia ser no que tá embaixo, não tem problema. Eu sei que a soma desses dois caras tem que ser 2A. Só que esse triângulo é um triângulo isósceles, né? Então, em vez de ser 2A, eu vou chamar A de um lado, A do outro. Só que essa altura eu já sabia que era B e essa base eu já sabia que era C. A gente criou um Pitágoras aqui, né? Que é o que gera a tal da relação fundamental da elipse. Essa é fácil de ver, então vale a pena comentar de onde ela é criada. Na verdade, ela não é criada exatamente aqui, isso é só uma forma visual de você enxergar. Ela é criada de verdade na demonstração da equação da elipse. Ou seja, quando você parte dessa conta, desenvolve e chega na equação da elipse, que é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Tranquilo? A gente não vai fazer a demonstração, eu vou falar da equação propriamente dita e vou mostrar como é que você pode olhar a equação, obter os elementos e olhar para os elementos, obter a equação. Tudo bem? A gente vai falar disso em breve. Acho que era só isso mesmo que eu tinha que falar. Ah, tá. Excentricidade a gente vai falar mais pra frente, depois de hipérbole. Tudo bem? Tranquilo? Então, com isso a gente fecha. Essa relação vai ser muito importante para poder achar equações da elipse, beleza? Guarda essa ideia. A gente se vê no próximo vídeo e não esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda, beleza?